Oi. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Nos primórdios da SpaceX, a empresa aeroespacial do Elon Musk, boa parte dos engenheiros tiveram de se mudar para uma base militar semi-abandonada na ilha de Omelek. Situada no Oceano Pacífico, a 3.000 quilômetros do Havaí, a ilha tem a vantagem de ficar perto da linha do Equador, onde a rotação da Terra é maior, o que facilita o lançamento de foguetes em órbita. Depois de cada lançamento, inclusive dos 3 primeiros que acabaram em bolas de fogo e destroços, cada engenheiro ganhava uma camiseta onde se lia: suado, sedento, lançado. Vinte anos depois, segundo gente que trabalha na Casa Branca, o dono da SpaceX, Elon Musk, tem mais poder do que qualquer pessoa jamais teve em qualquer governo americano. E o modus operandi continua parecido. O Musk mandou instalar camas no escritório novo dele a algumas quadras da Casa Branca. Assim, os pobres coitados que têm de ficar até tarde deletando o governo de dentro para fora não precisam voltar para casa. E quando eu falo em deletar o governo, não é exagero. Aspas para a avaliação que o historiador Douglas Brinkley fez para o New York Times. É o prenúncio da destruição das nossas instituições mais básicas. O principal objetivo do Departamento de Eficiência Governamental que Musk comanda, apesar de não ter sido oficialmente nomeado para cargo nenhum, é, acabar com o governo. Ou diminuir o tamanho do governo o máximo possível, o que, por consequência, aumenta o poder de pessoas como ele. Nas 2 primeiras semanas do governo Trump, Musk e pessoas de confiança dele tiveram acesso aos dados mais sensíveis da burocracia estatal americana. Eles encerraram vários programas, inclusive de ajuda internacional, e nacos inteiros do governo desapareceram da noite para o dia. Ainda segundo fontes do governo, o nível da autonomia do Musk é tão alto que ninguém consegue controlar o que ele está fazendo. Além da conivência do presidente, o Musk tem usado outra arma para promover esse tsunami disruptivo nas entranhas do governo mais poderoso do mundo: a velocidade. Ele postou sobre isso no X, o antigo Twitter. Muitos poucos na burocracia realmente trabalham nos fins de semana, então é como se o time adversário abandonasse o campo por 2 dias. O time adversário, não custa lembrar, são os funcionários do governo americano. Aí ele continua: trabalhar no fim de semana é um superpoder. E encerra a postagem com um emoji de gargalhada. Essa ideia de trabalhar ininterruptamente e de estimular prazos impossíveis é uma das características mais emblemáticas do Elon Musk. Quando a SpaceX ainda lançava foguetes na tal ilha do Pacífico e era financiada por amigos porque o Elon Musk tinha falido, a data que ele tinha estipulado para conseguir levar humanos a Marte era 2010. E caso você viva numa caverna, não tem nenhum humano em Marte por enquanto. Para muita gente, esse jeito de trabalhar é contraproducente, porque por um lado, as pessoas tendem a desanimar diante de tarefas impossíveis, e por outro, o fluxo de caixa fica comprometido. No caso da Tesla, a empresa de veículos elétricos do Musk, eles estavam comprando e estocando matéria-prima para produzir carros que ainda estavam sendo projetados, o que mobilizava uma quantidade estratosférica de capital, o que, em termos financeiros, equivale a perder uma quantidade estratosférica de dinheiro. Mas, apesar das críticas, a gestão rolo-compressor dá resultados inegáveis. A SpaceX atropelou os concorrentes na corrida espacial com feitos tecnológicos que parecem coisa de filme da Marvel. E a Tesla revolucionou a indústria automotiva mundial, tirando os carros elétricos de um eterno futuro próximo diretamente para as ruas do mundo inteiro. O Elon Musk, como você sabe, é o homem mais rico do mundo. Faz parte de uma nova casta de bilionários que tem algumas características em comum. Uma delas é a fama. Assim como Mark Zuckerberg da Meta, Jeff Bezos da Amazon e Brian Johnson, o homem que quer ficar mais jovem com o tempo, o Musk tem a vida permanentemente devassada por meios de comunicação. Em parte, claro, porque ele mesmo provoca essa devassa, quase sempre numa enxurrada de posts no ex-Twitter em horários avançados da noite. O problema é que excesso de informação nem sempre corresponde à verdade. E o próprio Musk gosta de nublar essa fronteira.
De repente, do nada, ele tuita que vai comprar um dos maiores times de futebol do mundo. E se você tuitasse isso, ou se eu tuitasse isso, ninguém acreditaria. Mas o Elon Musk é o homem mais rico do mundo e é famoso pelos rompantes de insanidade, o que pode ou não ter a ver com uma condição psicológica particular. Ele costuma dizer que tem síndrome de Asperger, uma categoria leve de autismo que dificulta as interações sociais e pode ser a origem do jeitão de robô alienígena característico. Ele também já disse que é bipolar, o que ajudaria a explicar a alteração de humor que pode fazer ele pular que nem criança num comício de extrema-direita num dia e mandar os anunciantes do ex-Twitter se fuderem no outro. If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. Go fuck yourself. Is that clear? Além disso, o Elon Musk gosta de fazer coisas extravagantes. Mas tipo, muito extravagantes. Se o coleguinha dele, Jeff Bezos, manda desmontar uma ponte europeia para passar com um iate novo, o Elon Musk coloca um carro no topo de um foguete e manda para Marte, tudo televisionado ao vivo ao som de David Bowie. 4, 3, 2, Então, quando ele tuita que vai comprar um dos maiores times de futebol do mundo, os acionistas das empresas dele acreditam e correm para comprar ou vender ações, e os fãs e os haters disparam todo tipo de mensagens, e as pessoas comuns... Bom, as pessoas comuns seguem a vida porque a gente tem mais o que fazer. De qualquer forma, o fato é que quando se trata de Elon Musk, apesar do excesso de informações, a gente muitas vezes fica sem saber o que é verdade e o que não é. A boa notícia é que muita coisa já foi passada a limpo, em boa parte por conta da extensa biografia escrita pelo jornalista Walter Isaacson e lançada em 2023 no Brasil pela editora Intrínseca. E sim, a gente está falando de uma biografia autorizada. Mas o Walter Isaacson é um jornalista respeitado, teve amplo acesso à vida do Elon Musk, conversou com Deus e todo mundo e não deixa de reforçar uma boa parte das críticas ao Musk. O livro deixa claro como ele é um completo megalomaníaco, narcisista e instável, como é um chefe abusivo capaz de pisotear pessoas sem o menor pudor e de tomar atitudes controversas e arriscadas sem pensar nas consequências. Ao mesmo tempo, ele desfaz alguns boatos importantes. Ao contrário do que muita gente diz, o Elon Musk não nasceu em berço de ouro e o pai dele não fez fortuna em uma mina de esmeraldas na África do Sul. Na verdade, o pai, Errol Musk, não era dono da mina que nem ficava na África do Sul. Ele só negociou esmeraldas por um tempo, mas é um sujeito instável e violento e hoje vive falido às custas de uma mesada do filho bilionário que varia de 2 a 5 mil dólares. O valor é mais alto quando o pai se comporta e mais baixo quando ele comete deslizes. Tipo ter um filho com a enteada. Como a gente descobre na leitura da biografia, quando saiu da África do Sul, Elon Musk só tinha 4 mil dólares. Construiu a fortuna às custas de uma obsessão doentia pelo trabalho, por poder e por dinheiro, de uma boa dose de genialidade e da disposição de largar amigos e sócios pelo caminho sem pestanejar. A biografia também explica boa parte da guinada à direita que fez o Elon Musk passar de um apoiador discreto do Partido Democrata ao homem mais poderoso do governo extremista de Donald Trump. Só que como foi publicado há mais de um ano, o livro pode até dar pistas, mas não explica por que, alguns dias depois da vitória de Trump, o homem mais rico do mundo subiu num palanque This is what victory feels like. E num discurso em que se gabava da vitória republicana, diante de uma multidão e das câmeras da imprensa mundial, And I just want to say thank you for making it happen. ele achou uma boa ideia fazer uma saudação nazista. 2 vezes. My heart goes out to you. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 132 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre a ideologia secreta compartilhada pelos bilionários de tecnologia e sobre as proximidades dela com o fascismo. Antes de ir adiante, eu preciso te falar sobre o financiamento da Rádio Escafandro e sobre como isso reflete no jornalismo que a gente faz aqui. A gente,
ao contrário de boa parte da imprensa, pode, por exemplo, falar que o gesto do Elon Musk foi uma saudação nazista. Isso é possível, em parte, porque a gente tem liberdade editorial total. A gente não depende de bilionários anunciando nos nossos episódios para continuar o trabalho. E isso, de novo, tem a ver com o financiamento da Rádio Escafandro, que vem, sobretudo, de uma parte dos ouvintes que apoiam o podcast. É um grupo crescente de pessoas que manteve a gente no ar há 6 anos, que paga o salário dos nossos colaboradores e que, no fim, permite que a gente tenha liberdade para dizer que uma saudação nazista é uma saudação nazista. Então, se você quer que o nosso trabalho continue, ou, melhor ainda, se você quer que o nosso trabalho cresça, se desenvolva e chegue a cada vez mais gente, pense na possibilidade de se juntar ao grupo de pessoas luminosas que financiam o projeto. Para fazer isso, é só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. catarse.me/escafandro. Se você quiser apoiar por outro caminho, se tiver alguma dúvida ou se quiser conhecer os vários mimos a que os nossos apoiadores têm direito, é só ir lá em radioescafandro.com, clicar na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. Por fim, se você já está entre as pessoas luminosas que apoiam o projeto, gente como a Ana Beatriz Braga Pereira, a Carolina Volkmer de Castilho, o Fábio José Macedo dos Santos e a Carla Newman, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Um dos pontos de partida para esse episódio foi um texto publicado em 25 de janeiro no jornal Folha de São Paulo. O artigo me chamou a atenção, em parte porque a Folha, assim como boa parcela da imprensa tradicional brasileira, estava evitando falar que a saudação nazista do Elon Musk era uma saudação nazista. O texto em questão, por outro lado, era para lá de incisivo já no título e na linha fina. Acreditem, o bracinho erguido é o de menos. Elon Musk e seus manos abraçam a ideologia que é upgrade do nazismo para o século XXI. E felizmente para mim, e para vocês também, o autor do texto não só foi entrevistado várias vezes aqui no podcast, como é um dos meus consultores informais para assuntos científicos. Então não demorou muito para a gente conseguir armar uma gravação com o objetivo de aprofundar os conceitos que ele pincelou no texto. Eu comecei, como de costume, pedindo para o meu entrevistado se apresentar. Eu sou o Reinaldo José Lopes, eu sou jornalista de ciência da Folha de São Paulo, escrevo bastante sobre biologia e arqueologia, tenho esse interesse grande sobre engenharia genética e a relação da genética das pessoas de hoje com o passado e como é que elas constroem o passado com base nesse conhecimento também na cabeça delas. E você tem uma quantidade considerável de livros publicados, né? Quantos são até agora? Por enquanto 10. Deveria ter terminado mais um e estou encalacrado. Certo. Apresentações feitas, bora pro assunto da vez. Faz pra gente um painel do que é essa ideologia que esses caras meio que compartilham entre si, Reinaldo. Eles, principalmente do ponto de vista biológico e da humanidade, eu acho que eles estão comprando como muito claro e muito já resolvido e muito incontroverso do ponto de vista científico, uma visão de que o que importa são os genes, no fim das contas, para o desenvolvimento humano, para o que uma pessoa vai ser, e mais, que esse conhecimento, que ainda, na verdade, está bem engatinhando no caso da genética humana, apontaria para uma superioridade em larga medida europeia, ou de pessoas de origem europeia, e uma inferioridade em larga medida de pessoas de origem africana. E é só o politicamente correto que faz, ou o woke, né, hoje em dia, que faz as pessoas quererem negar isso. Aqui eu acho que vale uma parte maior, né? Quer dizer, não existe nada na ciência que vá nesse sentido, né? É uma visão preconceituosa, certo? Completamente. E, de novo, a gente está assim, absurdamente distante de realmente ter noção do que faz as pessoas serem quem elas são em todos os aspectos. Seja inteligência, que para eles é QI, para eles dá a impressão que é só o que importa, né? Seja temperamento, seja comportamento, seja interesse, seja tudo. Tudo isso está completamente em aberto e certamente, assim como acontece com qualquer outra espécie, tem uma influência do ambiente, ou seja, não genética, que é gigantesca, inclusive do ambiente social, desigualdades sociais, econômicas e tudo mais. Essa visão de que a genética está por trás do sucesso vem misturada com ela, a meritocracia.
Da pessoa achar que, como ela chegou pelo mérito naquela posição bizarra de poder que ela tem, o mundo é justo porque foi pelo mérito dela. E essas duas ideias, devidamente misturadas, levam a uma terceira, a de que os humanos, ou ao menos alguns humanos supostamente superiores, precisam lutar para que esses bons genes se perpetuem. E aí entra, então, em vários deles pensando em termos natalistas, né? Não é por acaso que o Elon Musk tem 12 filhos. Aqui é importante dividir a fala do Reinaldo José Lopes em duas partes. Primeiro, tem a ideia de que é preciso reproduzir para evitar um colapso populacional. E essa é uma das obsessões do Elon Musk. The biggest issue in 20 years will be population collapse. Ele costuma repetir que o tal colapso populacional é um risco maior do que as mudanças climáticas. Not explosion, collapse. O que não custa dizer, não tem nenhuma base científica que vá além do achismo. Esse achismo, por sinal, é um dos traços mais fortes de personalidade do Elon Musk. Ele teoriza em público com a autoridade de especialista a respeito de assuntos que vão da terraformação de Marte por meio da detonação de bombas atômicas. The fast way is drop thermonuclear weapons over the poles. You're a supervillain. A ideia de que cesáreas são melhores para o cérebro do que partos normais, passando pela hipótese de que a gente esteja vivendo numa simulação de um grande videogame cósmico. Well, the argument for the simulation, I think, is quite strong. Para o Reinaldo José Lopes, isso tem a ver, pelo menos em parte, com o efeito Dunning-Kruger. Aquele que faz as pessoas ignorantes em algum assunto acharem que sabem mais do que sabem, simplesmente porque elas não sabem o suficiente para saber o quanto não sabem. A gente, aliás, falou bastante sobre esse fenômeno no episódio 71. Por que votam no mito? Mas enfim, o Musk é obcecado pela reprodução humana. Tanto que ele teve 12 filhos feitos por meios reprodutivos diversos que, curiosamente, envolvem pouco sexo. A maior parte dos filhos dele foi concebida por inseminação artificial e muitos contaram com barrigas de aluguel, inclusive o predileto XAEA12, ou só X para os íntimos. E por mais estranho que pareça esse sistema todo, por mais que a gente sinta pena, e talvez um bom tanto de medo antecipado pelo potencial supervilônico de uma criança bilionária batizada de tecnomecânicos, o Elon Musk está no direito bíblico da multiplicação. Mas aí tem um segundo aspecto, que fica menos evidente e é menos falado, porque é mais sensível. Tem a ver com a necessidade de que sejam produzidos humanos fortes. Pessoas de genes bons precisam voltar a ter mais filhos, como no passado. Tem um post do Elon Musk que é bastante ilustrativo da forma como ele pensa. É uma série de 4 imagens de pinturas clássicas. Cada imagem tem uma frase e tudo lido junto forma um ditado. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. De acordo com o meme postado pelo Musk, a gente está nessa última fase em que homens fracos criaram tempos difíceis. O pensamento lá do Francis Galton, do pai da eugenia, primo do Charles Darwin, lá no final do século XIX. Quando se fala em eugenia, existem 2 tipos razoavelmente diferentes. A, entre muitas aspas, positiva e a negativa. A positiva é justamente essa de, não, vamos fazer com que as pessoas de alta qualidade genética tenham mais filhos. A negativa é, vamos esterilizar quem não presta. Por enquanto eles têm falado muito da eugenia positiva, mas a história mostra que as coisas nunca vêm separadas. Além dessa eugenia nerdola, outro componente importante da ideologia dos bilionários do Vale do Silício é uma crença quase religiosa na importância da inteligência artificial. Essa visão de que a IA é um fenômeno, praticamente uma força da natureza, agora que não pode, não deve ser barrada, e a visão de que isso vai levar a gente para quase um arrebatamento do ponto de vista religioso evangélico, vai levar a gente para um estágio tão avançado, tão rápido, que a gente vai todo mundo pro céu, em algum sentido, seja, sei lá, virando um mundo em que as máquinas fazem tudo e estamos todos servidos pelas máquinas, ou a gente vai fazer um upload da nossa consciência pro céu digital, enfim. Mas essa visão de que não dá para parar e não é desejável que
se coloque o pé no breque. E sim, quando autoridades planetárias se reuniram para escrever uma carta pedindo que o desenvolvimento de inteligência artificial fosse deliberadamente atrasado, o Elon Musk estava lá. A questão é que talvez ele estivesse lá por interesses que não tinham a ver exatamente com o futuro da humanidade. A impressão que dá, em geral, é só porque ele quer que segure a concorrência dele e não que segurem a inteligência artificial, ponto, né? Mas enfim, essas e outras ideias se juntam num grande eixo comum conhecido como longotermismo. Em vez de pensar no ciclo das eleições de cada governo de 4 em 4 anos, ou pensar no ciclo de décadas, ou mesmo de um século, a gente tem que pensar que ações que a gente vai tomar agora que vão favorecer o bem-estar do maior número possível de pessoas daqui a 2.000, 3.000 anos. Tipo, o que a gente tem que fazer agora para que a gente consiga colonizar Alpha Centauri daqui a 2.000 anos? Ou o que a gente tem que fazer agora para que a gente consiga ter colonizado com sucesso o sistema solar inteiro daqui a 500 anos? O problema disso é o seguinte, no papel parece, legal, então para de pensar no curto prazo, pensa nas gerações futuras, mas são gerações futuras tão distantes que qualquer coisa que você faça de escroto agora tá justificado se você puder calcular, demonstrar, quase que matematicamente, que esse futuro distante vai ser melhor. E é uma desculpa que não tem como você se contrapor a ela, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro, certo? O termo científico é não falseável, né? Você não consegue, como você falou, você não consegue achar um argumento realista para falar, não, mas não tem como e tal. O problema também é assumir que tendências que são micro vão se manter por esse período de tempo, que é uma coisa que nunca aconteceu na história da humanidade. E isso tem um paralelo, pelo menos uma semelhança na narrativa com a ideia do Reich, né, de 1000 anos. Do nazismo, né? Sim, acho difícil não achar um paralelo, assim. Existem muitos paralelos, e é sobre isso o episódio de hoje, sobre traçar paralelos entre a ideologia dos bilionários do Vale do Silício, em especial do Elon Musk, e o fascismo e a sua contraparte alemã, o nazismo. E quando a gente cria paralelos desse tipo, a gente sempre corre o risco de acabar no paradigma do martelo e do prego. Quando você só tem um martelo, todos os seus problemas ficam parecendo um prego. A gente vai tentar evitar isso. Eles são racistas, então eles são fascistas. Não, o fascismo não é um sinônimo de racismo. Vai tentar não colocar tudo no mesmo balaio. O fascismo não é um sinônimo de autoritarismo. E na medida dos nossos limites de tempo, vai tentar ser o mais preciso possível nas definições. Porque se a gente for chegar nesse nível de generalização, a nossa ditadura militar foi fascista. E não foi. Então, a gente vai começar dando um grande passo atrás para algo que parece simples, mas é ao mesmo tempo complexo e fascinante, que é definir o que, afinal, é fascismo. Fascismo, ele é um fenômeno associado a transformações e crises no capitalismo. Essa é a professora da Universidade Federal Fluminense, Tatiana Podi. Fascismo é um projeto de classe, né? Ele é uma tentativa de reorganizar a classe empresarial, a classe burguesa. A Tatiana Podi é doutora e historiadora e autora do livro Faces do Extremo, o neofascismo nos Estados Unidos, de 1970 a 2010. A sua primeira base social são elementos ligados aos setores médios. Por setores médios, a gente pode considerar a classe média no senso comum. O cara que tem um renegade seminovo, 2 filhos na escola particular e morre de medo da taxação das grandes fortunas. Mas é importante a gente ter em mente que esse é só o terreno fértil para a coisa toda brotar. O movimento ele só consegue ganhar corpo se ele conseguir um apoio mais popular mesmo, do proletariado mesmo, né? Enfim, das pessoas mais pobres. E estabelecer alguma articulação com o grande empresariado e com as elites tradicionais dos países, né? Essa conquista dos corações e mentes dos mais pobres, que é um pré-requisito para o fascismo vicejar, causa estranheza em muita gente. Como um trabalhador de uma mina de carvão vota num bilionário que vê ele como algo abaixo do humano. A resposta está justamente na característica parasítica do fascismo, que é se alimentar da crise do capital, que por sua vez provoca desespero e desalento. É importante a gente olhar para o fascismo também como uma política dos desesperados. Eles avançam nesse discurso porque as pessoas estão desesperadas e eles sabem disso, né? O fascismo ele é uma política que mobiliza muito as emoções,
Ele é uma política visceral, mais do que uma política racional. Você não vê nos projetos fascistas, nem nos neofascistas, um programa muito bem definido ou delimitado do que eles querem. Muitas vezes é mais fácil você ver o que eles não querem, o que eles são contra. Por quê? Porque o fascismo ele trabalha muito mais, né, com a mobilização das emoções, do medo das pessoas, e mobilizar o medo das pessoas, né, do que com uma proposta racional, objetiva. Se a gente jogar para o nosso cenário de hoje, elas se sentem completamente desamparadas, só contam com elas mesmas, porque tudo cabe ao indivíduo, né, e o que elas têm que fazer é dar o melhor delas para eliminar o outro. A lógica da competitividade hoje, nossa, ela chega nesse nível. Não basta você dar o seu melhor, ou você ter o mérito, você tem que eliminar o outro. Essa é a lógica de todos os nossos reality shows. É a lógica da eliminação. É verdade. Não é a lógica de você simplesmente dar o seu melhor, mostrar um esforço individual. Hoje em dia isso não basta. Então essa lógica eliminacionista, ela já entrou na cultura, no senso comum. Então você pega um líder fascista nesse cenário de hoje e o cara fala, o problema são os estrangeiros, são os islâmicos, são os imigrantes, são os nordestinos que vêm para cá, é a mulher feminista que está acabando com a sua família, são os gays que também estão acabando com a sua família e não sei o quê. E a pessoa acha que é isso mesmo. Se você ainda meter um veio religioso nisso, né, porque não era isso que Deus quis, pronto, aí você conquistou, você vai pela pauta moral, né? E o que é a pauta moral? Se não a mobilização dessas emoções, dessa política das entranhas, desse medo, esse medo constante. Isso tudo é necessário para que o fascismo se estabeleça como um regime. Mas claro que o mundo está cravejado de grupelhos cebosos em porões fedorentos, onde o fascismo é mais ou menos venerado. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Brasil recente, né? O Bolsonaro, ele é uma liderança fascista. Quando ele chega ao poder, apesar dele ter um projeto fascista, dele ser uma liderança fascista, ele não consegue instituir um regime fascista. Na retórica, o fascismo é sempre voltado para o povo. O líder fascista é o único representante desse povo e o único que pode realmente falar por ele. E ainda que os setores populares não sejam os mais beneficiados, eles vão sim ser abraçados pelos regimes fascistas. O problema é que esse abraço é restrito a uma parte dos setores populares que foram escolhidos e idealizados pelo Estado. Não é qualquer alemão, não é qualquer italiano. Tem um recorte nesse povo aí. E quem não faz parte desse povo idealizado pelo Estado está sujeito a todo tipo de perseguição. No caso do nazismo, por exemplo, ela foi muito além dos judeus. Tem uma perseguição a democratas cristãos, a liberais, a socialistas e comunistas, uma perseguição a homossexuais. O conceito de arianismo não é um conceito somente biológico ou étnico, ele envolve um conjunto de comportamentos. Se você for um traidor da raça, você também não é um ariano verdadeiro. E de novo, a gente fala mais do nazismo pelo caráter premeditado, industrial e sem precedentes que o Hitler conferiu ao extermínio dos não-arianos. Mas os alemães estão longe de ter exclusividade na perseguição a qualquer humano que não se enquadre no ideal fascista. Isso vai variar de país para país. Por exemplo, o antissemitismo era um elemento muito importante no fascismo alemão. Não é uma coisa tão forte, por exemplo, no Brasil, né? O nosso movimento fascista mais importante, que foi o integralismo, ele tinha um veio cristão, mas ele não era persecutório dos judeus da forma com que foi o fascismo alemão, por exemplo. E, ao mesmo tempo, por exemplo, se a gente olhar para os casos do fascismo brasileiro, você tem coisas que só fazem sentido aqui pra gente, como, por exemplo, o ódio aos nordestinos, né? Se você chegar na Argentina e falar ódio aos nordestinos, não faz o menor sentido, né? Mas sempre tem um inimigo, não tem? Por exemplo, o bolsonarismo é quase como se os petistas fossem os judeus do Bolsonaro, assim, se a gente fosse... É a oposição política. Extrapolar. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! É oposição política, né? Existe uma aversão muito grande. Isso, inclusive, é um dos elementos que ajuda a gente a entender por que o bolsonarismo é um movimento fascista. Ele tem uma aversão à diferença e à divergência política. Entende que a mera existência desses diferentes, né, ou a mera existência da oposição política, ela compromete a nação, ela compromete
o cidadão de bem, a sobrevivência do cidadão de bem. É uma questão de sobrevivência, por isso que eles têm que ser eliminados. Isso é uma outra característica do fascismo. Ajuda a gente a diferenciar, né, se uma ditadura é uma ditadura fascista ou se é uma ditadura conservadora mais tradicional, né? E é uma forma de exclusão mútua, né? O Hitler falava muito isso, né? Se os judeus não fossem eliminados, quem seriam eliminados seriam os alemães, né? Quer dizer, se o seu projeto não der certo, o seu povo é eliminado, né? Ou o país fracassa, né? Ou a nação colapsa, né? E a gente está vendo muito isso agora no discurso do Donald Trump, né? Isso, é uma questão de sobrevivência, né? Então, assim, esses indesejados, né? Eles são todos vistos como uma ameaça. Looking at them, they just come in. The crime is going to be tremendous. The terrorism is going to be. Terrorism is going to be. Uma ameaça à nação, uma ameaça à raça, uma ameaça ao povo, e por isso a convivência com eles é impossível, é impensável, né? Por isso as políticas públicas que são defendidas pelo fascismo são todas políticas públicas de expulsão, de eliminação desses elementos sociais. And we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Porque a permanência deles na sociedade degeneraria o povo, degeneraria a nação. Segundo a Tatiana Pod, esse é um elemento importante para a gente identificar o que é realmente fascismo. Se a criatura está defendendo a eliminação do outro, a impossibilidade de convivência com o diferente ou com uma oposição política, que essa oposição tem que ser metralhada, ou que instâncias republicanas, por exemplo, né, que possibilitam o debate, tem que fechar o Congresso, tem que fechar o Parlamento. Por que o fascista começa a defender isso, né? Ele defende isso porque ele está partindo do princípio de que o debate enfraquece a nação. O debate é a convivência com a oposição. Se você não topa conviver com a oposição, porque a oposição degenera a nação, como é que você vai ter Congresso? Como é que você vai ter parlamento? Não pode. O parlamento se torna uma ameaça. E os fascistas não topam isso, né? Então eles têm uma aversão, não apenas à diferença, né? Ou seja, aqueles que não se enquadram no determinado padrão idealizado, mas também num padrão político-comportamental idealizado. Muito recentemente, Donald Trump fez uma alegação, durante a campanha dele, né, que os imigrantes estão envenenando o sangue do nosso país. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and esse tipo de fala, né, de termo, foi um termo utilizado pelo próprio Hitler, né, que falava também do envenenamento do sangue, né, ou envenenamento da raça ariana, e que esses elementos tinham que ser extirpados. Antes de finalmente chegar aos bilionazis, a gente precisa falar sobre um outro elemento importante do fascismo. Como ele cresce justamente quando o capitalismo está em crise, fica difícil a gente ver uma resposta eficiente das instituições funcionando normalmente, ou, no caso americano, dos freios e contrapesos. A gente vive hoje, né, em termos globais, um largo processo aí de fascistização. E ele ocorre no seio da democracia liberal, mas é no processo de deteriorização dessa democracia liberal. Então, quanto mais a democracia liberal ela fecha os olhos para uma violência motivada pelo ódio, para a xenofobia, para o racismo, para a homofobia, para o feminicídio, para as violências na periferia, mais isso abre espaço para o fascismo, mais isso abre espaço para o fortalecimento de uma mentalidade fascista. Uma mentalidade, ela precede o engajamento no movimento. Você vai construindo a mentalidade da pessoa. A mentalidade fascista ela é construída dentro dessa atitude de indiferença com relação ao outro. E isso é uma marca do neoliberalismo. Isso vai abrindo um caminho para um crescimento da indiferença, da banalização da injustiça social, pessoas trans que são atacadas na rua, né, ou moradores de rua que são atacados, e você simplesmente não liga mais, porque afinal de contas são vidas descartáveis. Esses elementos eles fazem justamente o quê? A fronteira entre a humanização e a desumanização do outro. No momento que você desumaniza o outro, tudo vai ser cabível com esse outro. Como a gente disse lá atrás, boa parte dos americanos e também dos demais habitantes do planeta está se perguntando o que fez com que o Elon Musk, apoiador dos democratas, entusiasta do carro elétrico e da energia solar como um caminho para deter o aquecimento global, virasse do avesso para se tornar o homem forte, talvez o homem mais forte, de um governo que está com os 2 pés na canoa do fascismo.
Para muita gente, o ponto de inflexão tem a ver justamente com esse aspecto de individualização extrema apontado pela Tatiana Pod. Aconteceu no começo de março de 2020. A Covid-19 tinha feito a China desligar abruptamente as máquinas, o que provocou o fechamento temporário de uma fábrica da Tesla recém-inaugurada na cidade de Xangai. As ações da montadora do Musk iam ladeira abaixo, e a coisa se agravou quando a Califórnia proibiu os trabalhadores de sair de casa, o que afetaria diretamente outra fábrica da Tesla. A resposta do Musk escancarou um nível de egoísmo, prepotência e autoritarismo que, apesar de serem velhos conhecidos dos funcionários dele, soaram como uma surpresa para boa parte dos fãs globais que gostavam, e muitos ainda gostam, de traçar paralelos entre o bilionário e o Tony Stark, alter ego do super-herói Homem de Ferro. O Musk disse que não ia obedecer. Simples assim. Aspas para um e-mail enviado a todos os funcionários da Tesla. Gostaria de deixar bem claro que se você se sentir um pouco doente, ou até mesmo disposto, por favor, não se sinta obrigado a vir trabalhar. O e-mail continuava no estilo característico mansplaining 4.0 de se achar no direito de opinar sobre literalmente qualquer coisa. Eu pessoalmente vou trabalhar. Sustento minha opinião sincera de que o estrago provocado pelo pânico do coronavírus excede e muito o estrago causado pelo próprio coronavírus. Quando as autoridades bateram o pé, dizendo que ele tinha de paralisar a fábrica, o Musk subiu o tom e disse que a iniciativa dos governantes, que tinha o objetivo de impedir a circulação de um vírus mortal, era uma conduta, veja só, fascista. Abre aspas. Dizer que as pessoas não podem sair de casa e vão ser presas se saírem, isso é fascismo. Não é democrático, não há liberdade. Devolvam a liberdade das pessoas. Dito isso, ele manteve a fábrica aberta e foi trabalhar para dar o exemplo. O resultado? As autoridades americanas deixaram a fábrica funcionar, contanto que adotasse protocolos de segurança, como o uso de máscaras. O resultado dessa disputa, como o jornalista Walter Isaacson escreveu na biografia do Musk, foi acentuar a tendência anti-autoridade do bilionário. Pouco mais de um mês depois do fechamento da fábrica em Xangai, ele publicou um tweet que, na época, pareceu hermético para muita gente. Tome a pílula vermelha. Era uma referência ao filme Matrix, onde o protagonista tem de escolher entre a pílula vermelha, que leva à verdade, e a azul, que o mantém no mundo falso criado pelas máquinas. Mas também era mais do que isso. O mundo falso era o das elites progressistas e o do que o pessoal chama de cultura woke, que defende o direito de mulheres, gays e minorias em geral, em detrimento daqueles que supostamente estão destinados a dominar o mundo, no caso os homens brancos, heterossexuais, de origem europeia. A cultura Red Pill, ou da pílula vermelha, virou uma das maiores pragas da internet. Mas já na época era associada a movimentos de direita e foi muito bem compreendida por quem circulava nesse meio. Ivanka Trump, a atual primeira-dama, por exemplo, retweetou a mensagem do Elon Musk com um comentário curto, mas perfeitamente adequado a uma mulher que apaga o próprio rosto embaixo de um chapéu para não correr o risco de ofuscar a imagem do marido. Tomei, ela escreveu. O ódio do Elon Musk ao que ele e a direita global costumam chamar de cultura woke ficou mundialmente conhecido no momento em que ele viu a própria liberdade, no caso a liberdade de ganhar muito dinheiro vendendo carro, ser limitada pela democracia. Mas tudo indica que as origens desse ódio sejam bem íntimas, remontem ao ano de 2020 e estejam relacionadas a um dos filhos dele, batizado de Xavier. Xavier, em inglês. O nome foi uma homenagem ao líder da equipe de super-heróis X-Men. O problema para o Musk é que você até pode ter uma dezena de filhos para que eles carreguem seus genes superiores pela eternidade e além. Mas ao contrário do que muitos bilionários eugenistas pensam, os humanos são mais do que um conjunto de genes. E por mais poder e dinheiro que um pai tenha, é simplesmente impossível controlar o que os filhos vão se tornar. Quando tinha 16 anos, o Xavier anunciou que faria uma transição de gênero e passaria a se chamar Gina. E essa foi uma gota d'água tempestuosa numa relação que sempre tinha sido complicada. Ainda antes da transição, Xavier tinha uma postura liberal, batia de frente com o pai e desprezava os bilionários. Eu odeio tudo que você representa, ele escreveu para o Musk. A resposta foi no melhor estilo vamos construir túneis por toda a cidade para evitar congestionamentos que ele tentou implementar com a Boring Company e falhou miseravelmente.
em vez de distribuir melhor o lucro entre os empregados, de reduzir jornadas de trabalho ou de, sei lá, criar uma instituição bilionária global para combater a desigualdade, o Elon Musk resolveu vender praticamente todos os bens materiais, principalmente os imóveis, incluindo a casa de 1.400 metros onde ele morava no bairro de Bel Air e que tinha comprado por 17 milhões de dólares. Foi morar numa casinha espartana feita para funcionários da SpaceX no Texas. Aspas para a justificativa que ele deu para o biógrafo Walter Isaacson. Nos últimos anos, a palavra bilionário virou um termo pejorativo, como se fosse algo ruim. Eles dizem, ei, bilionário, você tem todas essas coisas. Bem, agora eu não tenho coisas. Então o que você vai fazer? Entre as coisas que o Elon Musk não tem, estão incluídos bens no valor de 400 bilhões de dólares ou 2,4 trilhões de reais, boa parte deles na forma de ações da Tesla e da SpaceX. E aí tem um terceiro motivo para a guinada à direita, que tem a ver com o adversário de Trump, o ex-presidente Joe Biden. Em agosto de 2020, então presidente, Biden realizou um evento na Casa Branca em homenagem aos veículos elétricos. O problema é que, como democrata e então candidato à reeleição, Biden não podia se indispor com os sindicatos. E o Elon Musk, o rei da desregulamentação e das jornadas trabalhistas excruciantes, não é exatamente querido pelos sindicatos. Então, o Biden simplesmente deixou o Musk de fora do evento, que conta com a GM, com a Ford e com a Chrysler. Detalhe, àquela altura, a Tesla tinha vendido mais carros elétricos nos Estados Unidos do que as 3 outras montadoras. Juntas. Diante da desfeita, o Musk chamou o Biden de fantoche murcho em forma de gente. Por fim, tem a ketamina, uma droga que serve como analgésico em cirurgias, mas que também tem sido usada com fins recreativos e para controlar a depressão, nos casos em que os antidepressivos normais não funcionam. O Musk já assumiu publicamente que usa ketamina para controlar a depressão. Entre os efeitos colaterais da droga, podem figurar casos de esquizofrenia e psicose. Para completar, o Musk também costuma alternar doses cavalares de energéticos com remédios para dormir, como o Zolpidem. Ou seja, é bem provável que o homem mais poderoso do planeta não esteja com a saúde mental na melhor forma, o que sugere que muitas das ações que ele toma podem ser mais irracionais e impulsivas do que de costume. De qualquer forma, provavelmente por todos esses fatores somados, o Musk deu uma guinada brusca à direita nos anos recentes e resolveu entrar de cabeça na campanha do Trump, injetando mais de 250 milhões de dólares, um investimento que parece barato diante dos poderes ilimitados e do acesso que ele tem aos dados mais íntimos de um governo com o qual mantém uma série de contratos comerciais. O Elon Musk sofria muito bullying quando criança. Chegou a ser espancado, foi parar no hospital e ficou 1 semana sem poder ir para a escola. E é difícil não olhar para a trajetória dele como um grande percurso de vingança. Uma jornada em busca do posto de macho alfa. Não do macho alfa da escola, não da vizinhança ou do país, mas o macho alfa do planeta. E hoje ele é esse macho alfa, com direito a machices alfa como piadas de pum e a um séquito de puxa-sacos que fazem ele se sentir sempre certo e infalível. E é por isso que esse episódio é focado nele, porque é inevitável. Mas como a gente disse lá no começo, o Musk faz parte de uma casta que parece compartilhar uma ideologia. Nos porões da internet, essa ideologia está sendo chamada de iluminismo das trevas. Eu perguntei sobre isso para o jornalista e escritor Reinaldo José Lopes. Da onde que vem essa teoria? Como que ela se empacota? Até que ponto que a gente pode dizer que isso, de fato, é algo que realmente se sustenta como uma crença ou é só um bando de malucos postando coisas na internet, sabe? Porque parece uma coisa que fica meio perdida nessa névoa aí. Como é que você vê essa questão, Reinaldo? Não, a fronteira é meio imprecisa, assim, e acho que realmente não dá pra gente bater o martelo pra dizer que é uma coisa coerente, com teóricos claros que todo mundo segue. Isso é mais
Eles operam muito na base da vibe mesmo. É mais uma vibe do que uma coisa coerente. Mas eu acho que esse rótulo de Iluminismo das Trevas, ele pode ser usado pelo seguinte, porque, diferentemente do iluminismo clássico do século XVIII, enfim, esse agora, ele emerge de uma insatisfação, às vezes uma insatisfação profunda com os mecanismos democráticos, que eram muito importantes, ou que, pelo menos para várias correntes, não todas as correntes do iluminismo original, mas para várias correntes eram importantes. Então, é gente que já tem uma influência política e econômica gigantesca, mas que acha que isso ainda é pouco, e que enxerga, então, os mecanismos democráticos atuais como entraves para esse avanço, essa explosão do conhecimento científico e do avanço tecnológico que a gente tem potencial para alcançar nesse momento, com o que a gente conseguiu em termos de tecnologia. Então, para isso, para resolver esse entrave, a ideia, então, é manter apenas o lado científico e tecnológico da visão iluminista e jogar fora o lado mais pluralista e democrático da coisa. E, então, passar para uma visão, no fundo, politicamente autoritária. Na cartilha do Iluminismo das Trevas, também conhecido como movimento neo-reacionário, estão ideias como a defesa da monarquia ou de sistemas semelhantes como um CEO no lugar do rei, a implementação de estratégias econômicas conservadoras e a defesa de uma sociedade vitoriana com homens no comando, as mulheres submissas, os gays trancados no armário e as minorias devidamente suprimidas. Um dos grandes entusiastas do Iluminismo das Trevas é um bilionário chamado Peter Thiel. Nascido na África do Sul, ele fez fortuna com um sistema disruptivo de pagamentos online chamado PayPal. Um sistema que também foi a pedra fundamental na fortuna de outro sócio da empresa, o também sul-africano Elon Musk. Acho que a grande ironia dos caras, eu não sei, essa discussão é longa e não dá para bater 100% o martelo. Algumas pessoas vão usar até o exemplo da China como contra-exemplo. Mas aparentemente, ao menos no Ocidente, o avanço científico e tecnológico ele foi fruto justamente da abertura para uma política mais pluralista e democrática. Isso que abriu as porteiras do conhecimento e do debate de ideias para que a ciência moderna evoluísse. Então é como se os caras estivessem querendo arrancar os alicerces do próprio prédio onde eles estão e achar que o prédio vai ficar parado no ar. A própria ciência é feita do diálogo, da revisão de pares, que é um processo democrático, né? Exato. Talvez eles vão dizer, não, mas a gente vai deixar esse processo apenas para uma casta de iluminados e o resto do povaréu que se viram. Então, desde que dentro da casta o diálogo continue, beleza, é uma visão assim, não gosto nem de usar a palavra medieval porque é sacanagem com a Idade Média, porque a Idade Média tinha coisas muito melhores que esses caras. Mas é um pouco a visão de vamos voltar então apenas para os clérigos que tinham acesso à Bíblia, aos filósofos antigos e tal, e o resto do povo analfabeto. Nos idos de 2009, o Musk estava inspecionando um protótipo do Model S, acompanhado de um engenheiro da Tesla. Ele entrou no carro, baixou o quebra-sol e não gostou do que viu. Que merda é essa? Ele perguntou apontando para a etiqueta de alerta obrigatório sobre o perigo de airbags quando uma criança está no banco do passageiro. O engenheiro que acompanhava explicou que era uma exigência do governo. Se livra disso, o Musk respondeu. As pessoas não são idiotas. Essas etiquetas são idiotas. No fim, o problema passou para os engenheiros, porque outra faceta marcante do Elon Musk é que ninguém consegue falar não para ele sem virar um inimigo mortal. Então, eles desenvolveram todo um sistema que detecta automaticamente se o passageiro é uma criança e, nesse caso, desativa o airbag. E essa história é só um exemplo pitoresco de como Musk odeia regulações. Cada lançamento da Spaceship no Texas, por exemplo, é uma pequena catástrofe ambiental. Tem reclamação, multa e protesto para todo tipo de calamidade, de envenenamento das águas à vaporização instantânea de ovos de passarinhos no entorno. Como resposta à revolta dos ambientalistas, no melhor estilo macho escroto de direita que as urnas têm insuflado, o Musk diz que ia compensar ficando 2 semanas sem comer omeletes. Ou seja, o mundo pode até ficar chocado com a cruzada anti-regulamentação sem precedentes, mas não pode ficar surpreso. O Musk declarou, por exemplo, que as regulamentações governamentais têm de desaparecer. Para ele, o padrão tem de ser não existir regulamentação. E se a gente perceber que errou o alvo em alguma regulamentação, a gente sempre pode voltar atrás. Ou seja, como o Reinaldo José Lopes falou, ou evitou falar, a utopia parece ser uma espécie de
Idade Média Tecnológica, onde alguns poucos senhores feudais dominam o mundo. Antes de ir adiante, deixa eu te perguntar. Você segue a Rádio Escafandro nas redes sociais? Se não segue, eu recomendo fortemente que você faça isso. Não porque a gente queira fortalecer os bilionários, mas justamente porque a gente não quer ficar na mão desses bilionários e dos algoritmos desses bilionários. Se, por exemplo, uma plataforma de podcast resolve simplesmente esconder o nosso conteúdo, você vai acabar tendo acesso a eles por uma plataforma diferente. Além disso, claro, você vai ter acesso a outros conteúdos. Vai ver o rosto dos nossos entrevistados, vai conhecer um pouco dos bastidores do nosso trabalho e vai ter um canal direto para falar comigo e com o restante da equipe. Enfim, tudo isso para te falar para seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Blue Sky e no Instagram como Rádio Escafandro. Ah, e a gente está no YouTube também, que não é exatamente uma rede social. Ou é? Enfim, bora de volta pro episódio. Vamos falar um pouco de ficção científica, porque eu acho curioso, e tem um texto que você me indicou que eles refletem sobre isso, que é, esses caras todos são aficionados por ficção científica. Eu até fiz um episódio sobre isso, na época que o Elon Musk ainda não era tão maligno, que fala justamente sobre como que o Guia do Mochileiro das Galáxias ajudou ele a meio que moldar, né, o empreendimento empresarial dele mesmo, né? Episódio 42, a vida, o universo e tudo mais. Agora, tem uma coisa que é curiosa, irônica, que a maior parte dos livros de ficção científica são críticas, né? O próprio Guia do Mochileiro das Galáxias é uma grande sátira da ganância humana. É um livro que fala muito sobre a insignificância do humano, né? Tipo, tá o tempo todo cutucando você nesse sentido. Tu fala, vocês não são nada, a gente vai passar uma estrada aqui e acabar com a Terra, né? E aí é engraçado que esses caras parece que eles fazem uma leitura oposta do livro, né? Eles não têm o refinamento, que nem é preciso de tanto refinamento assim, mas de ver que aquilo ali tá tirando sarro deles, né? Tá rindo de vocês, não tá rindo com vocês, né? Pois é. Como é que você vê essa questão, Reinaldo? Pois é que assim, acho que tem também uma diversidade no bojo aí da ficção científica que também bagunça um pouco o meio de campo. Então, se for parar pra pensar nos caras, talvez eles estejam mais próximos de uma primeira geração de autores, tipo Arthur Clarke ou o próprio Isaac Asimov, que tem esse lado meio de... Primeiro que são narrativas muito... Tudo bem que tem a questão da época, são textos dos anos 40, 50, 60, então são textos muito masculinos, profundamente focados nessa imagem da figura masculina heróica no espaço, então tem esse ponto que eu acho que eles se identificam, e que tem realmente essa visão do progresso tecnológico como uma coisa, em certo sentido, inevitável. Mesmo do ponto de vista do progresso biológico da espécie humana. No famoso Eu, Robô do Asimov, você tem, no fim das contas, uma inteligência artificial que, por baixo dos panos, vira uma espécie de imperador do mundo, assim, benévolo, sem ninguém saber, na verdade, quem está regendo o mundo passa a ser ele. Tem outro livro do Arthur Clarke, que é O Fim da Infância, que mostra que, no fim das contas, os seres humanos, para eles conseguirem passar para o próximo estágio da evolução humana, eles deixam de ser humanos, no fundo. Eles viram uma outra coisa, uma entidade, uma espécie de mente conectada de todo mundo, vira uma outra coisa. Aí tem toda uma outra tradição, que eu acho que o grande exemplo é a Ursula K. Le Guin, que é autora de Os Despossuídos, autora da Mão Esquerda da Escuridão, que aí realmente usa a ficção científica como crítica. Pensar outros futuros que não sejam meramente essa continuidade linear entre as tendências atuais e o que pode acontecer no futuro. Pensar sociedades em outros modelos. E eu acho que é isso que eles realmente não entendem, que a ficção científica pode ser um mecanismo para isso também, e não só para sensacional, nossos computadores vão ficar cada vez mais inteligentes, nós vamos virar todos deuses e beleza. Como é que você vê essa questão que, para mim, me soa meio... Eu fico pensando sobre isso, sabe? Sobre o avanço para o espaço, assim. Porque acho que tem dois que estão se sobressaindo aí, que é o Bezos e o Musk, né? E o Bezos tem esse plano de levar a indústria pesada para a Lua, de fazer cidades orbitais, né? Que eu acho que, assim, por mais incrível que pareça, e sou estranho falar isso, mas me parece mais factível do que a ida para Marte, né? Porque Marte não tem como tornar Marte habitável, certo? Um dos pontos centrais aqui é o núcleo líquido. A Terra tem um centro de magma que gira numa velocidade diferente das partes externas sólidas
o que gera fricção, que por sua vez cria o nosso campo eletromagnético. Marte também tinha um núcleo como esse, mas como o planeta é menor que a Terra, ele esfriou mais rápido e endureceu. E aí foi como tirar o escudo protetor do campo magnético da tomada e a radiação solar destruiu tudo que tinha em cima da crosta. Por tudo isso, tornar Marte habitável em larga escala não é viável com a tecnologia que a gente tem hoje. Se for fazer, é tarefa para milênios, né? Para centenas de anos, para milênios, enfim. Quer dizer, seria mais fácil consertar a Terra do que terraformar Marte, isso sem dúvida, certo? Em termos de empreendimento científico, não há dúvida sobre isso, certo? Não dá para discutir. A gente tem uma biosfera que funciona faz 4 bilhões de anos, que funciona muito bem. E a gente tá bagunçando ela, mas desbagunçar seria, em tese, certamente muito mais fácil do que fazer alguma coisa do zero. E aí eu fico pensando, essa ida para Marte é uma maluquice megalomaníaca ou, ultimamente, com os avanços da Starlink, eu fico pensando se isso não é uma cortina de fumaça, sabe? A Starlink é a empresa de internet do Elon Musk, viabilizada por constelações de satélites que são colocados em órbita pela SpaceX, a empresa aeroespacial do Elon Musk. Ele está dominando o espaço de uma forma que seria como, sei lá, dominar a água potável do mundo, certo? É um recurso, ele vai controlar todas as informações, todo o fluxo de informações que passa pela Terra de forma global, certo? Se esse Starlink continuar se espalhando do jeito que está, né? E tudo indica que vai. Como é que você vê a relação dessas coisas, assim, e essa obsessão por Marte? Eu acho que as coisas não necessariamente se excluem umas das outras. Lógico que do ponto de vista até de marketing, é lógico que chama atenção, que gera fãs, né? Eu acho que... O cara mandou o carro, né? Mandou o carro pra Marte, né? Pois é, fazer esses gimmicks, essas gracinhas, assim. Acho que só existe tanto fã de bilionário hoje em dia por causa disso, porque são fãs de espaço, tem muito essa relação muito emocional com a exploração espacial por um segmento da população que não é nem de longe majoritário, mas que é significativo. E por isso os caras viraram fãs dessa galera e puxa-sacos dessa galera. Acho que isso, do ponto de vista de relações públicas, é lógico que é golpe de mestre. E assim, os caras estão fazendo coisas que são fantásticas, né? Aquele foguete pousando, o primeiro estágio da Starship que pousou no lançador, é uma imagem que é completamente... Se você gosta um pouco de ciência, não tem como você não se empolgar com aquilo, né? E fica, inclusive, para mim, cria uma dissonância cognitiva gigante, porque eu falo, yes! Não, quer dizer, não! Acho que, no fundo, o problema não é em si você investir nessas coisas, mesmo tentar chegar em Marte e tal. O problema é a lógica por trás, é a lógica do bilionário que tende ao monopólio e que tende a enxergar a biosfera que está aqui ainda quase toda inteira apenas como fonte de matéria-prima para esses projetos. O que eles perderam de vista é a capacidade de enxergar o impacto de seguir esse caminho, o impacto que você está causando, vocês perderam de vista ou nunca tiveram em vista pela natureza da besta. Acho que ninguém chega na posição deles sem ter esse tipo de fome meio autodevoradora. E cabe a quem não chegou lá, mas consegue enxergar o quadro mais amplo, de segurar os caras, porque eles não vão se segurar sozinhos, não adianta. O cara chegou naquela posição porque ele é esse desgraçado, entendeu? Ninguém se torna bilionário sendo gente fina. E aí, talvez você esteja se perguntando, o que essa história de foguete, de Marte e de viver para sempre como deuses tem a ver com fascismo? Eu perguntei sobre isso para Tatiana Pod. Se ela viu um paralelo entre a forma como os bilionários do Vale do Silício se colocam no mundo, que por sinal está inspirando a forma como o governo mais poderoso do mundo se estrutura, e o fascismo. Vejo porque, assim, eles são megalomaníacos e eles são homens. Ô, raça! Isso aproxima eles também, né, da proposta do Donald Trump, né, do Make America Great Again, né, o MAGA, né, porque o megalomaníaco, né, ele vai ter sonhos de grandiosidade e uma grandiosidade que é ilimitada, ela não pode ser restringida por absolutamente nada, poder ilimitado, né. Então, eu acho que o projeto do Trump cai como uma luva para esses caras, né? É quase como se eles ouvissem, né, da boca do Trump o que eles querem ouvir, né? Pô, esse cara vai dar pra gente poder ilimitado, até porque ele é um dos nossos. O Trump é um bilionário. E ele é um bilionário megalomaníaco.
Sabe quem mais sofria do mal da megalomania? Hitler era um megalomaníaco, o Mussolini também, eles eram extremamente vaidosos, esses bilionários são extremamente vaidosos, uma vaidade que não, obviamente não é só física, mas é uma vaidade do poder deles, né, da capacidade deles de transformar o mundo, quase como se fosse uma missão salvacionista mesmo. Eles são os únicos capazes de salvar o mundo da catástrofe climática, da catástrofe econômico-social. E essa coisa, né, deles quererem poderes ilimitados, né, isso tem a ver também com essa visão que o megalomaníaco tem de si mesmo, de que ele está acima das regras, de que ele está acima das leis, de que ele tem um senso de impunidade, né, quase que completo, porque ele tem muito dinheiro. Então as leis não se aplicam a mim, regulamentações não se aplicam a mim. Ele pode transcender tudo, né? E hoje em dia, né, eu acho que isso é uma característica mais atual, talvez, né? Ele pode transcender, inclusive, a verdade. Todos eles são adeptos da pós-verdade, que a verdade é uma coisa construída no discurso. Eles constroem a própria verdade deles. Então, nesse sentido, eles transcendem a ciência, transcendem até a vida. Tem vários desses bilionários que são loucos por buscar a imortalidade, né? Então, investem muito em empresas de biotech, né, de biotecnologia. Em um estudo recente, cientistas ligaram cirurgicamente o sistema circulatório de 2 ratos, um rato novo e um rato velho. Depois, eles analisaram a saúde dos 2 bichinhos e concluíram que o rato velho tinha, entre aspas, rejuvenescido. Pensando nisso, o bilionário americano Brian Johnson teve uma ideia. Uma ideia que tem a ver com o grande objetivo que ele se impôs, que é ir na contramão de toda a humanidade e, em vez de envelhecer com o passar do tempo, ficar mais jovem. Pois é, eu acho bizarro, mas você vê que isso se espalha, assim, as pessoas falam disso. A ideia de que a gente está perto da imortalidade individual, pessoal, ou da extensão da vida durante muito tempo. Então o pessoal fala muito, né, em restrição calórica, que é basicamente comer 30% menos é passar fome. O Brian Johnson faz uma dieta de restrição calórica, associada a uma quantidade considerável de exercícios físicos diários. Medicamentos como um tirado lá da Ilha de Páscoa, se não me engano, de um fungo da Ilha de Páscoa, que depois virou coisa que é usada em quimioterapia. A rapamicina. Pesquisadores conseguiram prolongar a vida de camundongos com ela. O Brian Johnson, claro, tá tomando, junto com mais uma centena de comprimidos diários. Transfusão de sangue de pessoas. Aí é coisa de vampiro mesmo, é transfusão de sangue de pessoas mais novas para pessoas mais velhas. Sim, Brian Johnson tentou isso também, inspirado no tal estudo com ratinhos. When we're looking at plasma, I guess option 1 is sew me together with a with a young human. Esse que você está escutando é o próprio Brian Johnson num documentário sobre ele produzido pela Netflix. O Homem que Quer Viver para Sempre. Ele está fazendo uma piada sobre a impossibilidade de ser costurado num humano mais jovem. That's not practical, so we said we can't do that one. So the next case is we look at these plasma exchanges. A saída foi transferir só o plasma, que é a parte clara do sangue. E onde ele consegue esse plasma? Com o filho de 18 anos, caro ouvinte. Com o filho de 18 anos. Segundo o bilionário, assim que ele propôs a ideia, o garoto respondeu que sim, que estava dentro. He instantaneously said, yes, I'm in. Acho que o importante destacar de tudo isso é que, no fundo, a gente não tem a mais vaga ideia de que se tem qualquer coisa desse pacote tem algum efeito real. Tem uma série de experimentos com animais, né, desde camundongos, vermes, até mesmo macacos, mas achar que isso pode ser traduzido de alguma maneira para o organismo humano não dá para saber. Acho que é uma falta de compreensão global, ou se compreende a pessoa nega, né, do que é o processo de envelhecimento. E tem um outro problema na forma como o Brian Johnson está conduzindo os experimentos em si mesmo. Ele está basicamente atirando para todo lado. E apesar de ele dizer que está fazendo isso em nome da ciência, da humanidade e blá blá blá, a verdade é que o valor científico dessa jornada toda é nulo. Pelo simples fato de que se alguma coisa realmente funcionar, vai ser impossível saber qual das coisas funcionou. Eu chamaria de síndrome do faraó mesmo. O cara quer construir a pirâmide e ficar lá junto com Osíris por toda a eternidade.
É um pouco isso. E aqui, de novo, é difícil olhar para isso e não ver um pezinho nas experiências com cobaias humanas feitas pelos nazistas. Mas eu acho que hoje isso aparece mais, né? Essa busca pela imortalidade, né? Essa valorização da força, da masculinidade. A valorização da força e a masculinidade é um traço que se assemelha também já ao fascismo histórico, né? Você tem um movimento de homens. Por mais que você tivesse alas ali, né? Hoje em dia no neofascismo existem alas de mobilização das mulheres fascistas, né? Mesmo o engajamento dessa mulher, ele é um engajamento que busca trazê-la para a luta, mas dentro de uma posição subalternizada. Porque antes de qualquer coisa, antes dela ser uma militante, ela tem que ser uma mãe. É ela que garante a perpetuação da raça. Nesse momento, quando a gente chega na parte final do episódio, a coisa toda soa ligeiramente etérea. A ideia de que a gente esteja preso no paradoxo do martelo, olhando todos os problemas como se fossem pregos, descartando todo o resto para destacar só o que se encaixa na nossa forma pré-concebida de fascismo, gera uma ponta de dúvida sobre a legitimidade da nossa narrativa. Mas aí tem ela, a saudação nazista do Elon Musk. Eu perguntei sobre isso para a historiadora Tatiana Podi. Você vê uma alternativa àquele gesto, porque aí fala, porque ele tá no espectro autista, né? Ele não consegue se expressar direito, mas ao mesmo tempo ele fez 2 vezes um símbolo que é muito ligado a Hitler, né? Mais do que ao fascismo, virou um símbolo que é característico do Hitler, numa parte do discurso dele que estava remetendo a uma vitória de nós contra eles, que tem também muito do fascismo, do nazismo ali. Então eu fico pensando, será que é de fato, existe uma proximidade ideológica no sentido de abraçar tudo que vem nesse pacote? É uma pergunta importante, né? Ou seja, até que ponto, né, o grande empresariado coaduna ou apoia o fascismo, né? Ele tem uma inclinação ideológica, né? Ou é simplesmente uma aproximação oportunista, porque o capitalismo está em crise e aí eles utilizam, né, os elementos fascistas como um cão raivoso para reorganizar a sua dominação. Que seria quase que um movimento natural, orgânico, né? Desse tipo de gente se aproximar desse movimento, e não mais orgânico do que ideológico, sabe? Tem as duas coisas, né? Assim, eu acho que esses bilionários, eles não têm nenhum compromisso com a democracia ou com a diversidade, tá? E esse, né, é um governo que declaradamente também não tem nenhum compromisso com a democracia e com a diversidade, né? Então há um alinhamento político aí. Eles realmente acham que tem que ser um governo dos seletos mesmo, porque eles é que são capazes de governar. Tem um elemento de teoria das elites aí, né? E isso necessariamente não é fascismo. Mas eu acho que dentro desse grupo aí tem uma galera que tem uma afinidade ideológica com o fascismo mesmo. No caso do Elon Musk, eu acho que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E essa desculpa que ele é autista, ele tem Asperger, não sei o quê, né? Assim, esse gesto é um gesto tão popularizado que é impossível que uma pessoa não saiba. Ele fez mais de uma vez, então não foi uma coisa assim, não, o braço dele levantou, né? E você viu de relance. Não, o cara fez 2 vezes. Além disso, o gesto do Musk não foi um caso isolado. Ele foi feito num contexto maior. Dias antes, o estrategista de extrema-direita Steve Bannon tinha feito a mesma saudação num almoço em comemoração da vitória do Trump, que inclusive contava com a presença de Eduardo Bolsonaro. O Steve Bannon faz a mesma coisa quando ele está justamente se referindo à AfD, né, que é um grupo neofascista da Alemanha, né, o Alternative für Deutschland. E mais, 2 dias depois de chocar o mundo com a saudação nazista, o Elon Musk discursou num comício da AfD, que está em plena campanha para as eleições alemãs, que acontecem em fevereiro. Então, assim, não é uma coisa aleatória, né, ou furtiva, né? Vamos tentar simplificar. Reinaldo José Lopes. Ele só não quer mandar judeu para a Câmara de Gás. Porque todo o resto do pacote que caracterizou o nazismo e outras ideologias profundamente racistas e no limite assassinas contemporâneas, no fundo ele compra. Eu vi recentemente um discurso dele, acho que na Itália. Ele dizia, não, porque eu quero que a Itália seja dos italianos e que a França seja dos franceses. O que é isso? Isso é sangue solo. Ideologia sangue solo. O bracinho é o de menos. Todo o resto do pacote, ele abraça.
Existe uma faceta do fascismo que a gente só mencionou superficialmente, mas que é bem importante para entender o momento atual, que tem a ver com os líderes. O fascismo depende de um líder forte, ou pelo menos aparentemente forte, que seja a encarnação e a voz do povo, seja ele o Führer ou o CEO. E me chamou muita atenção o traço de personalidade do Musk, como é parecido com o traço de personalidade desses ditadores, né? Inclusive nesse aspecto do Dunning-Kruger que você falou, que eu acho que tem um componente a mais, que é aquela coisa do cara que tá perto nunca falar que você tá errado, né? Todos os líderes têm um pouco disso, né? Até o Lula aqui no Brasil também, acho que sofre bastante desse mal, assim, mas conforme você vai ficando mais poderoso, você vai ficando mais cercado de puxa-sacos, né? Exato. Mas, enfim, tem uma personalidade que é muito parecida, né? Entre eles, entre os bilionários em si e entre os bilionários e os tiranos da história, não tem? É difícil não ver semelhanças, assim. E no próprio caso do Hitler, eu consigo enxergar muita coisa, porque tem um aspecto do jogador, eu acho. Esses caras trabalham muito com base em risco, né? Capital de risco e aposta, e uma coisa de instinto. Paradoxalmente, não, estamos aqui em tecnologia, ciência e tal, mas o cara funciona muitas vezes muito na base do instinto. E aquela coisa, você aposta, ganha, que foi o caso do Hitler. A hora que você vai continuar apostando. Você vai continuar apostando e você não enxerga a hora de parar, né? O inverno russo. Exato. O inverno russo é o caso clássico, né? O fato de você não trabalhar com aversão a risco é esse caminho para autodestruição. E lógico, o fato de o cara, eu cheguei aqui, eu sou um dos homens mais ricos do planeta. Como você ousa achar que eu estou errado? Então é muito essa coisa da profecia autorrealizável que torna a coisa ainda mais perigosa, porque se o cara é esse ricaço e ele acha que isso aqui é o certo, provavelmente é o certo. Mas ganhar dinheiro é uma habilidade específica num contexto específico, que para resolver 1000 outros problemas... E você falou muito dessa coisa que no fim tem uma contraposição à democracia, ao diálogo, né, ao diferente, né, e a gente está vendo ele entrar no governo americano e é uma postura completamente autoritária, truculenta e não democrática, né, e assim, tá entrando como rolo compressor, que tem muito de como, sei lá, a noite das facas longas. Só não mataram ninguém ainda, mas fora isso... Talvez seja questão de tempo, não sei, mas é trator. É tratorar, é não deixar o inimigo, né? Não deixar ninguém respirar. Segurou todas as verbas públicas para ciência, inclusive, nos Estados Unidos. Tá tudo parado, as pessoas que... A gente tem contato, às vezes, com pessoas que estão por lá e tal, ou amigos comentando que conhecem gente que tá lá. O cara congelou tudo. Congelou tudo e agora vai fazer o quê? É porque é tudo contaminado pelo woke. Mas tá tudo congelado, vai fazer o quê agora? Não sabemos. O Elon Musk sempre foi fascinado pela inteligência artificial. Essa fascinação parece maior e veio antes em relação a outros bilionários. Ele foi, por exemplo, um dos fundadores da OpenAI, que faz o ChatGPT. Mas a postura dele diante da inteligência artificial foi mudando. A jornalista americana especialista em ciência e tecnologia Kara Swisher falou sobre isso no podcast do também jornalista americano Ezra Klein. First he was like, AI is going to kill us. No começo, o Elon Musk achava que a inteligência artificial era a nossa ruína. Ia ganhar consciência e acabar com a gente no melhor estilo exterminador do futuro. And we got to stop that. That was his theory. Next time I saw him, depois, ele partiu para uma visão mais sofisticada, de que a inteligência artificial ia tratar a gente feito pets. Tipo gatinhos caseiros. E a humanidade ia ficar numa boa, contanto que aceitasse a condição de pet de computador. Depois, mais recentemente, ele mudou para essa ideia de que desenvolver a IA é mais ou menos como construir estradas. E a humanidade é um monte de formigueiros. E os construtores de estrada passam por cima dos formigueiros sem se importar com eles. Para Kara Swisher, que entrevistou o Musk várias vezes, é assim que ele opera hoje. O que não deixa de ser irônico, porque a primeira visão da IA, que é a mais catastrofista,
se importa com a humanidade como um todo. A última, mais atual, se importa só com os construtores de estradas. Se você chegou até aqui, eu me arrisco a 2 suposições sobre a sua pessoa humana. A primeira é que você se interessa por essa mistura perigosa e contemporânea entre tecnologia e política. A segunda é que você provavelmente ficou querendo ouvir mais sobre o assunto. Então, eu tenho 2 boas notícias para você. A primeira vem na forma de compromisso. No próximo episódio, a gente vai finalmente mergulhar fundo nos impactos da inteligência artificial na nossa sociedade. A segunda vem na forma de recomendação. É que o pessoal do podcast Pauta Pública, que é nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva, fez um excelente episódio que aborda boa parte dos tópicos dos quais a gente falou hoje. É uma entrevista com o cientista político Guilherme Casarões, que foi publicada no dia 24 de janeiro. Então procura aí pelo Pauta Pública, senta o dedo no episódio do dia 24, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 132 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Oi, aqui é a Priscila Farani e eu estou falando de El Paso, Texas, nos Estados Unidos. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A produção e o apoio de edição são do Matheus Marcolino. O roteiro, a edição e a direção são do Tomás Chiaverini.